A Bíblia esta noite, em Neemias, capítulo de número 1, versículo de número 3. Vou contar um segredo aqui para você. Até a inauguração dessa igreja, se eu tiver oportunidade de pregar, porque nem todas as vezes eu estou aqui, às vezes, por exemplo, na volta do encontro, mamãe, papai, que vai para o encontro com Deus, eu recebi um convite que já o pastor Givanildo liberou, de eu pregar em 15 anos ali de uma igreja. Aí eu falei para o pastor que me convidou, eu digo, eu não posso ir, porque o meu pai está voltando do encontro com Deus. Ele disse assim, mas o seu pastor já liberou. Eu digo, então se ele liberou, está liberado, o que eu posso fazer, Mas eu vou estar no encontro lá com meu pai, vou estar acompanhando ele pelo encontro, Mas infelizmente no dia da volta eu vou estar pregando, tanto eu como a Dilson, vou levar minha família toda em 15 anos ali de uma igreja. Então nem todas as vezes eu vou estar aqui, Poucas vezes eu estou aqui, mas toda oportunidade que me derem, eu vou estar pregando em Neemias. Como estão entendendo? Diga amém. Hoje eu vou estar abrindo uma série de Neemias, e eu vou pregar Neemias até a inauguração dessa igreja, quando eu tiver oportunidade. E hoje eu quero pregar sobre o tema: quando a crise mostra a sua face. Olhe para a pessoa que está do céu e diga: quando a crise mostra a sua face. Meu Deus, o que eu faço, Jesus? Quando a crise aparece, quando a situação adversa aparece, quando nós temos 3 meses para inaugurar uma igreja, quando nós temos pouco tempo, o que eu faço, pastor? O que eu faço como líder? O que eu faço, pastor, como mulher de Deus, como homem de Deus? Qual é a postura como homem, como coluna da casa do Senhor? Qual é a postura que eu tenho que tomar? Eu encontrei aqui em Neemias algumas posturas de um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo de Deus, levanta a mão. Aleluia. Quem é cheio de Deus, levanta a mão. Você é cheio de Deus, é cheio da autoridade, então é você que Deus vai usar. Neemias capítulo 1, versículo de número 3. Assentado, mas em reverência à palavra do nosso Deus, diz assim a palavra do Senhor: e disseram-me o restante que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Aleluia, oremos. Senhor Deus, Pai celestial, Senhor da glória, Papai querido, verdadeiramente a Tua presença, Senhor, está neste lugar. Verdadeiramente, meu Deus querido, esse culto não é outro, mas é um culto que é prestado a Ti. Tu, Senhor, que és o Deus sempiterno. Tu, meu Deus querido, que não nasceste, Senhor, mas verdadeiramente Tu criaste todas as coisas. Meu Deus querido, todas as coisas foram criadas por Tua palavra e pelo Teu querer. Meu Deus querido, Tu és soberano, tudo está abaixo de Ti e nada está acima de Ti. Tu tem o controle, Tu tem o poder, Tu tem a ordem, e uma ordem que o Senhor dá, nada pode ser impedido a Tua ordem. Meu Deus querido, e eu te peço encarecidamente esta noite, visita esta igreja, visita corações, visita líderes, visita pessoas, visita ministérios, meu Deus querido, esta noite. Fala de uma forma audível, fala de uma forma poderosa, fala de uma forma que nós possamos compreender e nos alimentar de Ti, e nos alimentar do Teu Espírito, e sair daqui cheios de fé e de autoridade para caminhar em vitória no nome do Senhor Jesus. Eu te peço, Espírito Santo, faz aquilo que o homem não pode fazer, faz o impossível acontecer em vidas essa noite, em corações, no nome de Jesus. E a igreja diga amém. Dê uma salva de palma para Jesus. Eu mastigando e me alimentando por 52 dias de Neemias,
Eu pude tirar aqui pelo menos 12 estudos aqui sobre Neemias. Tem pessoas chorando aqui, a presença de Deus já é real. Dá vontade até de eu parar e terminar esse culto. Que coisa linda, que coisa boa, irmão, é a presença de Deus, é unção. Deus está dizendo aqui no meu coração, isso é unção, isso é poder. E Deus só entrega isso para os seus ungidos, não tem jeito, não tem jeito. E eu em 52 dias meditando, pelo menos 12 estudos prolongados eu aprendi aqui. E eu quero dar aqui o primeiro. Quando a crise chega, quando a crise mostra a sua face, quando o problema chega, como eu devo me portar, como eu devo, meus irmãos, tomar a minha atitude, eu sendo homem de Deus, você sendo mulher de Deus, nós sendo a igreja do Senhor Jesus, como é que eu posso me portar? Eu aprendo aqui o seguinte, que quando o povo de Deus desobedece à palavra de Deus, inevitavelmente abre brechas para que o inimigo cause prejuízos espirituais, morais, em todas as ordens. Quando nós abrimos o livro de Neemias, é exatamente isso que nós encontramos: um povo que fraquejou, um povo que desobedeceu, um povo que verdadeiramente teve prejuízos espirituais, morais e de todas as ordens. Nós observamos aqui que Neemias, ele foi um homem extraordinário, usado por Deus na reconstrução dos muros de Jerusalém, aonde o povo se encontrava cativeiro. Eu quero dizer desde já que Deus, ele sempre está à procura de pessoas, até mesmo pessoas que estão no anonimato, até mesmo de pessoas que ainda não se conhecem, porque a maioria aqui dentro ainda não se conhece. Se você se conhecesse, você se colocaria na postura onde Deus quer que você esteja. Neemias, ele não era filho de rei. Neemias, ele não era alguém de patente ou filho de alguém de uma alta classe. Mas Neemias, ele foi alguém que decidiu servir. E Deus verdadeiramente, ele tem compromisso com quem o serve, com quem o ama, com quem o acredita, com quem tem fé. Através da servidão, através da obediência, Neemias, ele foi levantado, querido, para fazer grandes coisas no meio do povo de Deus. Eu acredito que nesses últimos dias Deus quer levantar você, Deus quer levantar a sua casa, Deus quer levantar a sua família. Eu não vim aqui te perguntar o tamanho da tua crise. Quem sabe por esses dias você passou por situações desagradáveis, frustrantes. Quem sabe que por esses dias você tem passado, aleluia, a crise chegou, a crise mostrou a face, e quem sabe essa crise tem te tirado o fundamento espiritual. Quem sabe essa crise, ela tem tocado na tua moralidade. Quem sabe você se desequilibrou. Mas eu vim aqui ser boca de Deus essa noite. Eu vim aqui declarar que Deus ainda tem compromissos com os seus. A consequência da desobediência é a destruição, mas a consequência da servidão é a reconstrução. E eu quero declarar que através da obediência, eu quero declarar através de Deus, Deus vai começar a reconstruir aquilo que estava derrubados. Quem sabe Satanás, ele se levantou para destruir, para queimar, para jogar muros no chão, mas Deus vai estar te usando para colocar esses muros novamente de pé. Oricalabassuriandaramas. Eu aprendo aqui que num período de crise espiritual, moral, num período de crise, nós olhamos para o nosso passado e nós enxergamos que o Deus que nos chamou é o Deus que usou pessoas de formas maravilhosas no passado. Quando eu olho para trás, eu me lembro dos fundadores dessa igreja.
Eu me lembro de Daniel Berg, eu me lembro de Gunnar Wingre. Eu tive a oportunidade na faculdade de escrever a história da igreja. O meu artigo, ele foi baseado e foi escolhido, queridos, e foi publicado como a história da Igreja Assembleia de Deus em Manaus. E eu vou lhe dizer uma coisa: existem pessoas que me constrangem. Às vezes nós pensamos que estamos fazendo uma grande obra. Às vezes nós estamos pensando que somos a última Coca-Cola do deserto. Mas existem pessoas que nos antecederam, que foram pessoas que doaram tudo que tinham, sua saúde, a sua vida, o seu tempo. Essa igreja é marcada de sangue desde a morte do meu Jesus na cruz do Calvário. Só que não foi o suficiente. Deus sempre tem levantado os seus. Deus sempre tem levantado pessoas fiéis. Deus sempre tem levantado pessoas corajosas. Deus, nesses últimos dias, Ele quer tocar no teu coração. Ele quer usar você. Ele quer usar a tua casa. Ele quer usar a tua família. Ele quer te despertar para algo maior. Hoje eu sinto que há uma unção aqui, e uma unção que vai despertar o teu chamado, uma unção que vai te despertar no meio dessa crise. Essa unção, aleluia, é uma unção em que Deus não entrega para qualquer pessoa. Essa unção Deus não entrega para qualquer família. Essa unção Deus entrega verdadeiramente quem consegue enxergar a crise e se levanta no meio dessa crise e diz: nós não vamos ficar parados, nós não vamos ficar calados, nós vamos nos movimentar, nós vamos acreditar que o Deus do passado é o mesmo Deus de hoje. É o mesmo Deus que opera, é o mesmo Deus que cura, é o mesmo Deus que faz milagre, é o mesmo Deus que muda a situação, Ele muda a história, Ele muda a crise, Ele é o dono do tempo. A Bíblia diz, querido, automaticamente que nós vivemos no mundo Cairo. O mundo Cairo é o tempo, é os horários, mas Deus não está no Cairo, Deus está num tempo fora deste mundo, e o tempo de Deus não é o meu tempo, não é o teu tempo. O tempo de Deus é no tempo dele, e quem sabe hoje não é o tempo de Deus te honrar, quem sabe hoje não é o tempo de Deus te levantar, quem sabe hoje não é o tempo de Deus estar te levantando para uma outra mentalidade. No tempo de crise, Deus levanta os seus. No tempo de crise moral, ética, espiritual, Deus sempre levanta líderes, Deus sempre levanta pessoas. O inimigo se levanta para destruir, para assolar, mas Deus, Ele confia nos seus líderes maiores. Ele confia em Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, para que um exército chamado igreja se levantasse para fazer a obra dele. Jesus tinha tanta convicção que eu e você seríamos usados de forma sobrenatural, que em Marcos capítulo 16, versículo de número 18, ele vai declarar para que os homens ouçam, para que os anjos ouçam e para que o inferno ouça também. Ele vai declarar e vai mostrar quem nós somos. Você às vezes está sentado aqui, mas não sabe quem você é. Jesus vai declarar, e Satanás sabe disso. Jesus vai declarar em Mateus capítulo 16, versículo 18, que nada pode, aleluia, contra a igreja do Senhor, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa igreja sou eu. Essa igreja é você. Nessa igreja fazem parte os escolhidos de Deus, os transformados, os lavados no sangue do Cordeiro de Deus. A Bíblia nos faz entender, querido, que no tempo de crise, que tipo de crise, pastor, Jerusalém vivia? Para você entender o pano de fundo aqui de Neemias, eu quero declarar no nome de Jesus, que por causa da desobediência ao Senhor,
Deus visitou o povo de Israel com as suas 10 tribos do norte. A história nos faz compreender que eles foram levados pela Síria no ano do reinado de Pecas, no ano 740 antes de Cristo, e o restante foram levados no ano 721. No ano 597, no reinado de Joaquim, já diz Daniel capítulo 1, versículo 1, foi a vez do reino de Judá, conhecido como Reino do Sul. A Bíblia nos faz entender que a Babilônia, por ordem de Nabucodonosor, levou cativeiro o restante do povo de Deus. Mas quem segurou, querido, a fé cristã, a fé em Deus, lá no cativeiro, foi Daniel, Sadraque e Abidnego. O que eu quero dizer com isso? Que mesmo em outra terra, mesmo quando a crise chega, quem é fiel na bonança é fiel na luta. Olhe para mim, para os meus olhos azuis. Quem é fiel em liberdade é fiel no cativeiro. Nada nos separa do amor de Cristo, nem a tribulação, nem a angústia, nem a altura, nem a profundidade. Aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 33 em diante. Quem nos separará do amor de Cristo? A altura, a profundidade, a largura, a tribulação, a angústia, a doença. O apóstolo Paulo vai declarar no final do texto, ele vai dizer: nada pode nos separar do amor de Cristo que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então não é crise que vai te separar de Deus, não é dívidas que vão te separar de Deus, não é o que fulano, Beltrano fala que vai te separar de Deus. O teu compromisso é com o Senhor, aquele que criou os céus e a terra. A Bíblia nos faz compreender que por causa da desobediência, esse povo vai passar por grande tribulação. E a Bíblia profetiza 700 anos antes do rei Ciro vir a mundo, nascer. Em Isaías capítulo 45, versículo de número 1, a Bíblia vai falar sobre o Ciro, aquele que vai libertar o povo de Israel. Você não entende, mas eu entendo, porque um dia um professor, eu sentei numa mesa e o professor falou para mim, ele abriu esse texto e disse assim, Isaías 45, versículo 1, foi escrito 700 anos antes de Ciro nascer. Você sabe o que é 700 anos? Se eu viver 100 anos, que eu acho muito difícil, são 7 vidas minhas para frente. Coisa mais difícil é alguém viver 100 anos, mas 700 anos antes de Ciro nascer, o Deus que conhece a minha vida e conhece a tua vida já tinha decretado: ei, eu vou levantar alguém, eu vou levantar a Ciro, ele é o meu ungido e ele vai libertar o meu povo. O que é que eu aprendo aqui, Diácono Robson? Que Deus está no controle de tudo e de todas as coisas e da humanidade, de todas as pessoas. Ele usa quem ele quer, ele faz quem ele quer, ele nunca saiu do controle. Quem sabe essa crise chegou e você pode estar dizendo: meu Deus, quem me tirará dessa crise? Eu quero declarar que antes de você entrar nessa crise, o meu Deus já está te vendo saindo dela, dando glória. Agora eu te convido a tomar uma postura. Eu estou trazendo informações que vão mudar a tua vida e vão mudar a tua história. Porque o problema hoje é a postura da gente. Ei, irmãos, a crise chega e a gente quer se afastar da presença. Você já prestou atenção que Jesus não tem nada a ver com nossos problemas? Você já parou para prestar atenção que Jesus não tem nada a ver com o que A fala, com o que C fala, com o que B fala? Você já parou para prestar atenção nisso? O que que Jesus tem a ver com isso? O que que Deus tem a ver com isso? Aquele que morreu na cruz do Calvário por minha vida e pela tua vida, o que que ele tem a ver com isso?
As crises acontecem, querido, porque Deus ele quer levantar pessoas diferenciadas no meio da igreja. Escute, isso aqui é uma palavra revelativa. Sem a crise de Jerusalém, Neemias não poderia ser levantado. Se o povo não tivesse sido levado em cativeiro, Neemias ainda continuaria sendo um copeiro dentro da história bíblica. Ei, querido, as crises acontecem porque Deus quer levantar pessoas diferenciadas no meio do povo. Deus quer verificar quem é fiel. Deus quer verificar quem vai se levantar. Deus quer verificar quem vai dobrar o joelho e tomar uma postura de fé e de autoridade. Eu sou uma dessas pessoas. Quem é a próxima? Quem é? Eu sou um deles. Eu aprendo aqui, querido, que quando Deus levanta alguém, Ele levanta alguém de uma forma extraordinária. Vou contar um pouquinho aqui do perfil de Neemias aqui para vocês. Você sabe o que significa o nome Neemias? Neemias significa consolo. A minha esposa sabe, pregadora. Que lindo, né? Existe coisa melhor, irmão Januário, existe coisa mais agradável do que no meio da tua luta, no meio da tua prova, chegar um consolo de Deus. Você sabe o que é consolo, Rebeca? É no meio daquele mar, no meio daquele vento, e o barquinho está indo a pique. O consolo se levanta e diz assim: Xaraps. Aleluia. Grego, pare tudo. Essa é uma palavra incompreensível no português, porque quando ele está falando pare tudo, eu não sei como o mundo não parou naquela hora. Porque eu vou lhe dizer uma coisa bem séria: Deus já parou o tempo por causa de alguém. Ei, olha aqui para mim na autoridade do nome do Senhor Jesus. Por causa do fiel, Deus para o mar, Deus para o vento. Por causa do fiel, Deus para o tempo. Por causa do fiel, Deus ressuscita os mortos. Por causa do fiel, Deus levanta. Por causa do fiel, 5.000 gerações são abençoados. Vou contar um segredo aqui do meu pai. O avô do meu pai, ele foi o fundador da Igreja Batista de Cascadura. Deus abençoa 5 gerações daquele que é fiel. A minha família não é abençoada por acaso. Às vezes eu paro para deitar no meu travesseiro e digo assim: como um menino hoje é pastor da Assembleia de Deus, por causa da misericórdia e fidelidade dele. Você não entendeu? Mas levanta a tua mão, que como profeta eu quero profetizar. Por causa da tua fidelidade, os teus netos serão, aleluia, herança do Senhor. Por causa da tua fidelidade, os netos dos teus netos serão abençoados. Por causa da tua fidelidade, até a quinta geração da tua casa, da tua família, ela será abençoada. Pega, recebe, guarda. A Bíblia diz que o nome de Neemias é um consolo. Hoje eu quero profetizar um consolo de Deus no meio dessa terra. Hoje eu quero profetizar. Eu sou profeta de Deus. Eu quero fazer como Elias hoje, Diácono Robson. Eu quero profetizar o consolo de Deus. Eu quero profetizar que Deus vai descer lá naquela casa, lá naquela situação. Deus vai descer lá no teu parente que está enfermo. Deus vai descer. Deus vai mudar. Deus vai transformar. Há um consolo de Deus. Eu quero declarar que o vento vai parar. Eu quero declarar que o mar vai se acalmar. Eu quero declarar: você não vai viver. Hoje Deus te trouxe aqui porque Ele quer que ativar a tua vida, o teu ministério. Levante a mão, levante
Ei, pastor, o senhor está falando isso porque o senhor é casado com a sobrinha do pastor da área? Não, eu estou falando isso porque eu sei de onde eu vim. Eu estou falando isso porque eu sei de onde eu saí. A Bíblia diz que Neemias, ele não era alguém da corte, mas Neemias se tornou alguém fiel. Alguns menosprezam a função de Neemias. Sabia disso? Neemias, ele era copeiro, mas o grande doutor Harris, num dos seus escritos teológicos, ele vai dizer que alguém que tem a função de Neemias, Diácono Luiz, ele é copeiro do rei, ele é conhecido, e é uma combinação como ele fosse primeiro-ministro. Olha só a autoridade desse homem. Ele é alguém, querido, que é um guarda-costa, agente pessoal de segurança e ajudante do rei. Sabe o que é ajudante do rei? Alguém que está com o rei, segurança do rei. Neemias tomava qualquer tipo de bebida antes do rei, e ele tomava a bebida do rei, e depois que ele tomava, dava-se um tempo de 5 minutos, e ele tinha que bradar e levantar as mãos e declarar: viva o rei. Pode tomar, eu já tomei pelo senhor, o senhor vai viver. Neemias era alguém de uma fidelidade, de uma responsabilidade. Neemias era alguém de autoconfiança. Sabe o que está faltando na igreja do Cordeiro? Pessoas de autoconfiança. Eu não tenho medo de pregar, não sei se você tem pena de ouvir. Sabe disso, eu não sirvo a homens, eu sirvo a Deus. Sabe o que está faltando? Pessoas de autoconfiança, pessoas que sejam mais amantes de Deus do que a si mesmas, pessoas que sejam mais comprometidos com essa obra do que até mesmo com o esposo que dorme do seu lado. Me perdoe, mas essa é uma palavra forte, essa é uma palavra dura. Deus está à procura de homens e de mulheres que amem mais os seus filhos. Deus está à procura de pessoas que defendam essa obra acima de tudo e de todos. Deus está à procura de pessoas corajosas, igual Neemias, que coloquem o seu ministério, a sua vida e a sua liderança em risco. Mas falem aquilo que é correto, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é justo, aquilo que agrade a Deus. É verdade, porque é bíblico. Alguém que esteja disposto a fazer algo por alguém, a qual nem aquela mesma pessoa possa acreditar nisso. Às vezes o mundo e a igreja é ingrata. Você sabe por que eu estou aqui? Porque alguém orou por mim, porque alguém acreditou em mim. Quem sabe essas pessoas que oram por mim eu não tenho nem afinidade com elas. Quem sabe que essas pessoas que oraram por mim eu nem conheço elas direito. Tem vezes que à noite eu não consigo dormir direito, porque pessoas mandando mensagem para mim no privado, aí eu digo, eu boto no silencioso para olhar no outro dia, aí tem um número diferente, tem um número de outra cidade, aí tem um camarada que me liga do MMA dos árabes quase toda noite, aí da parte do Senhor, fala aí numa língua lá diferente. Eu digo, meu irmão, não entendo nada, eu digo, Deus te abençoe, eu digo, eu estou assim, eu digo, ora então, meu irmão, no nome de Jesus, não sei nem quem tu é, mas ora! Não é que é loucura isso? Não é que é invocado um negócio desse, rapaz? Às vezes eu fico pensando na minha casa, Neemias foi alguém que decidiu, olhe para cá, ele estava no conforto do palácio, querendo ou não, tendo risco ou não, estava tomando o melhor vinho, porque ninguém dá vinho porcaria para rei, ninguém dá comida porcaria para rei.
Neemias estava diante do melhor vinho, Neemias estava diante do melhor banquete, Neemias estava vivendo os melhores dias da sua vida, mas quando ele ouve falar que os muros de Jerusalém estavam caídos, queimados, e pessoas estavam vivendo em miséria e fome, ele vai tomar algumas atitudes que eu e você precisamos tomar essa noite. Nós temos 7 minutos para acabar o culto. Primeira atitude que ele vai tomar, ele vai sentir. Quantas pessoas entram e saem e não sentem mais? Aleluia, Jesus. Isso me dói, porque eu ainda procuro ser crente. Eu ainda procuro colocar na minha cabeça que adultério é errado, que fornicação é errado. Eu tenho que estar de bem com a minha esposa, pelo menos procurar estar de bem com ela para subir em cima aqui desse púlpito. Aleluia. Você está entendendo? Eu ainda tenho procurado ser crente verdadeiro. Eu tenho procurado ser fiel, meu Deus, e às vezes eu fico pensando assim, será que eu me meto? Será que eu não me meto? Porque se eu me meter, quem sabe essa prova que ele está passando pode ser uma prova que vai mudar a vida dela. Eu posso me meter nessa prova aí, eu posso atrapalhar hoje de Deus. Porque às vezes dá vontade de eu chegar e dizer, meu irmão, toma por esse lado aqui, vai por esse lado aqui, faz assim, faz desse jeito. Mas não sou eu, é você. Eu quero te dizer, as crises são individuais. Deus falou comigo aqui nesse texto, ele disse para mim, quando a crise chega, ela chega no individual. Não se meta, é no meio da crise que eu quero levantar ele, é no meio da crise que eu quero levantar ela, é no meio da crise que eu vou usar ele, é no meio da crise que eu vou usar ela. Você só precisa saber que a crise chegou. Não tenha medo dela. A Bíblia diz que Ananis, o irmão de Neemias, chegou no palácio e disse, olha, está tudo arrasado, o povo está passando fome, está tudo queimado, está uma miséria. Sabe o que está faltando? Nós sentimos. Nós sentimos o que, pastor? O chamado. Ai, irmão, sabe por que há 19 anos eu tenho procurado me manter fiel? Porque há 19 anos eu tenho procurado, a minha carne às vezes não quer estar aqui, por causa muitas das vezes, querido, de pessoas que são ingratas. E nos fere, e nos machucam, e às vezes até tentam nos matar espiritualmente. Mas sabe por quê? Eu não canso de me levantar, eu não canso de adorar. É porque eu sinto, toda vez que eu estou na casa do Senhor, independente de quem está cantando, de quem está pregando, eu sinto o meu chamado, eu sinto que Deus me chamou. Deus te trouxe aqui essa noite porque Ele quer que você sinta. Irmã poderosa, Neemias, quando ele ouviu Ananis dizer, estão em miséria, estão passando fome, os muros estão derrubados e queimados, Neemias sentiu o chamado. Às vezes a gente pensa que sentir o chamado é sair pegando uma roupa, aí coloca o terno, coloca a gravata e sai pregando todo mundo. Você sabe qual é a característica de quem sente o chamado? Quem sente o chamado vai orar. Quem sente o chamado começa de um jeito diferenciado. Quem sente o chamado vai falar com Deus. Quem sente o chamado vai pedir direção de Deus. Quem sente o chamado faz da sua casa um lugar de intimidade. Quem sente o chamado faz da sua igreja um lugar de poder. Ei, querido, quem sente o chamado, ele vive a intimidade no quarto e vive o poder aqui dentro. Hoje é dia de poder. Hoje é o dia de receber. Hoje é o dia de ser cheio de Deus. Orican, Shurimianda Ramanai, Suricanta Rabahai.
Quem sente o chamado não vem prestar um culto qualquer, mas vem entregar tudo que tem. Deixa que eu te digo, o que é que você ainda não entregou para Deus? Eu conheço pessoas aqui há 5 anos que congregam aqui comigo. 5 anos, estavam antes de mim aqui. Mas o que que você ainda não ofereceu para Deus? O que você ainda não entregou para Deus? Neemias estava no palácio. Você pensa que ele tinha costume de orar? Você pensa que ele tinha costume de cultuar? Mas Neemias, ele compreendia que para começar algo com Deus, tudo começa de joelho dobrado. A Bíblia diz que Neemias, ele foi orar. No tempo de crise, Neemias orou. A Bíblia diz em Neemias capítulo 1, versículo 4: assentei-me e chorei. Crise significa uma ameaça ou uma oportunidade. Você não está entendendo? Diácono Luiz, quando a crise chega, ela é uma ameaça. Ela pode destruir a tua vida, ou pode ser uma oportunidade de Deus te usar como nunca. Fecha isso e guarda. Teve um dia que eu fui convidado para ser dirigente de uma igreja que tinha mais maconheiro lá fora do que lá dentro. Lá dentro tinha alguns ainda. Estava se libertando. Eu peguei uma igreja com 15 pessoas. 15 pessoas. Foi o meu desafio ministerial. Foi a minha crise ministerial. Você sabe o que eu fiz? Eu fiz dessa crise uma oportunidade. Eu passei 1 ano e 6 meses naquela igreja. Foi a primeira igreja com ar-condicionado da área 145. Está adotado, não tem jeito, ninguém apaga. Foi a primeira igreja da área 145 a ter carpete no culto. Todas as outras inventaram depois de mim. Foi a primeira igreja que teve ar-condicionado. Todas as outras colocaram depois. Foi a primeira igreja da área 145 a colocar 2 cultos. Está anotado! Ninguém apaga. Os maconheiros da frente vieram congregar dentro. O rendimento da igreja cresceu 400 vezes mais. Você está na crise? A crise chegou? Faça dessa crise uma oportunidade para o nome do Senhor ser glorificado. Faça dessa crise uma oportunidade para o nome de Deus ser exaltado. Faça dessa crise um pontapé, um trampolim, para que você desapareça, mas o meu Deus apareça em todas as coisas. Mas Débora, 1 ano e 6 meses, o pastor chegou comigo: tua despedida é domingo. Acabou. Assim como aconteceu com o diácono Lucas. Ei, irmã Isabel, foi assim. Despede. Eu fui lá para a congregação de número 8. Eu recebi 2 mensagens de torpedo. Diz: eu preciso de 1 ano e 6 meses e eu quero inaugurar essa igreja. No culto da minha posse, sem demagogia, o púlpito era feito de azimbre. Quando eu subi no púlpito, fazia creu, creu, creu. Eu digo: eu sou penteco. No dia que eu der uma rajada aqui, no dia que eu der uma carreira aqui, isso aqui tudo cai. Vai ser um negócio terrível. Satanás. Um dia antes de eu sair, uma irmã em prantos e em choros me liga. Eu disse: pastor, não era nem pastor, todo mundo me chamava de pastor nessa época. Incrível. Incrível. Eu nunca fui conhecido como dirigente, eu sempre fui conhecido como pastor. Incrível, não, isso daí é incrível, não é para se boçalizar não, é o incrível de Deus. Ela disse assim: eu tive um sonho com o senhor vai lá para aquela igreja lá, mas tem 7 demônios lá, o senhor vai ter que arrancar a cabeça de um por um. Diga: é comigo, papai. Sabe para onde é que eu fui? Eu fui orar. Tudo começa em orar. Digo: revelou no mundo espiritual?
vai ser destruído no mundo espiritual, porque a nossa luta não é contra a carne. Olha aqui nos meus olhos azuis, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, a nossa luta é contra principados e potestades, contra as pessoas feridas, mortas dentro da igreja, que o inimigo tem entrado, que o inimigo tem saído, porque as portas foram derrubadas. Sabe qual é o meu papel? É colocar novamente esses muros em pé. Sabe qual é o meu papel? O teu papel é colocar novamente essas portas em pé. Muros caídos é igreja sem doutrina. Muros caídos é igreja desgovernada. Muros caídos é coração cheio de ódios. Mas quando começa por mim e por nós, quando nós decidimos colocar o muro em pé, a crise chegou, tem problema para resolver? Nós vamos colocar o muro em pé, vamos nos cercar, vamos nos proteger, vamos nos juntar, vamos colocar a espada na mão e vamos colocar instrumento de construção na outra. Ei, irmão, quando a igreja decide guerrear e quando a igreja decide construir, pode se levantar Tobias, pode se levantar Sanbalate, pode se levantar os inimigos internos, pode se levantar Satanás. Eles serão a grande obra que Deus vai realizar através do seu povo, através da sua igreja. O problema não é pessoas, essas pessoas são a solução. O problema não é a crise, essa crise é a tua oportunidade. O problema é o que você está fazendo hoje. E hoje eu te digo, hoje é o dia de se tornar um intercessor. Nós só podemos fazer algo por alguém quando a gente decide interceder. Quando você quer fazer algo por você, você vai orar, você vai pedir. Mas quando você quer interceder, você vai interceder por todos. Não é por quem você quer, não. Eu vou interceder porque essa pessoa aqui tem caminhado com coisa nenhuma. Intercessão é por todos. Você pensa que Neemias não intercedeu por Sanbalate? Você pensa que Neemias não intercedeu por Tobias? Por que não se juntaram, pastor? Porque foi uma ordem de Deus. Deus disse: não quero. Sabe qual é o nosso problema? É relutar contra Deus. Se Deus disse não, é não. Se Deus deixou ordens, é a ordem de Deus. Se Deus deixou a doutrina, é a doutrina de Deus. Eu vou parafrasear aqui e falar em parábolas. Aqueles que são bom entendedor ou se compreendem, fazer igual Jesus fez, falar por parábola, porque não estão preparados ainda. Pastor, Deus não deixou o amor? Deixou, mas Ele deixou também a ordem. Ele deixou também a decência. Quando estão entendendo, diga amém. O amor está aí, nós estamos para amar todos e orar por todos. Mas a obra de Deus não é bagunçada, a obra de Deus é organizada. A obra de Deus, ela é a bússola que é caminhada por essa palavra aqui. E essa palavra é a verdade, essa palavra que nos dá a direção, essa palavra que nos faz ir de caminho ao céu. E nós precisamos obedecê-la, nós precisamos compreendê-la. E no tempo de crise, nós precisamos nos tornar intercessor, nós precisamos exaltar a Deus mais do que nunca. Nós precisamos reconhecer que Deus, Ele é fiel. Você sabe o que Neemias ele vai declarar? Ele vai declarar: guardei o conserto e a benignidade, eu guardo os teus mandamentos. Sabe o que Neemias está declarando? Senhor, eu quero te lembrar que eu tenho procurado ser fiel. Eu quero te lembrar que eu tenho procurado guardar essa palavra aqui. Eu acredito na tua fidelidade. Sabe o que é, irmã Edivan? Acreditar na fidelidade de Deus. Eu, quando conheci a Dilce, eu disse assim: essa aqui vai ser minha mulher. Essa aqui vai ser minha mulher. Eu vou fazer esse ano 12 anos com a Dilce. A gente briga. Tem desentendimentos? Tem. Mas quando a gente tem algum desentendimento muito grave, eu olho para o céu e digo assim: eu tenho pregado e tenho acreditado na tua palavra.
E a tua palavra diz: só se essa mulher for pro saco, só se eu for pro saco. Ou então eu descobri que essa mulher está me traindo. E se eu descobrir, olhe para cá, estou pregando palavra, estou pregando do jeito que você compreende. E se eu decidir ficar com ela, eu fico. Porque tem gente que fica. Problema de quem fica. Problema de quem sabe os podres do mundo que ficou. Parabéns, você é o cara, você é a cara. Você está entendendo? Eu admiro pessoas assim. Eu admiro pessoas assim. Porque eu não sei se eu teria essa capacidade de ficar. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando nós acreditamos na fidelidade de Deus, nós estamos dizendo: é até a morte que nos separe. Eu sou líder de célula. Quando eu assumir essa célula aqui é para multiplicar, então eu vou multiplicar custe o que custar. Eu sou líder de geração, eu vou acreditar que Deus vai usar os meus líderes de célula, eu vou acreditar que essa célula vai multiplicar. O que é que você é? Aonde você se meteu? Você é do ministério de louvor, você precisa acreditar que Deus vai te usar no louvor, não por causa de você, mas por causa da palavra. Essa palavra é fiel, essa palavra é verdadeira. Você chegou até aqui, você precisa acreditar que não está por aqui por acaso. Deus vai te usar, Deus vai te surpreender, Deus tira a vergonha, Deus muda a história. Somente acredite em Deus, simples assim. Estou terminando, vamos colocar de pé. Aleluia. Quando a crise chega, o que é que eu faço? Qual é a minha atitude? Ministério de louvor. Qual é a minha atitude, Senhor, quando a crise chega? Sexta-feira foi dia 29. Olha para cá. Em nome de Jesus, olha bem para cá. Não perca nada, Jesus. Sexta-feira passada foi dia 29. Eu entrei em crise e a Dilson entrou em crise lá em casa. Quando foi por esses dias, nós dois em crise nos desentendemos. Porque dia 29 sempre será um dia de sofrimento na minha e na vida dela. Porque foi no dia 29 que meu filho foi encontrado num quadro sem vida. E eu e ela sem explicação. A crise chegou na minha casa. Faz 7 meses que a crise chegou na minha vida. 7 meses. Nós usamos todos os recursos ministeriais. Eu falei para Deus: Senhor, tudo que eu tinha que falar para Deus, eu falei: Senhor, se é para assumir, se é para ficar, se é para sair, se é para desaparecer, se é para qualquer coisa. E nós oramos. Eu vou lhe dizer uma coisa: eu estava orando em casa. Se foi um sábado, foi uma segunda-feira, me perdoe. O médico já tinha dito que o menino não tinha mais vida. Eu cheguei em casa, meia hora depois a pastora chegou. Aí eles saíram. Eu fui fazer minha última oração com essa mulher dentro do quarto. O Senhor está lá, está o cadáver. Até 10 horas da noite, o aparelho daquele menino vai ser desligado. Já passou por todo tipo de exame, a crise chegou. Eu fui falar com Deus. Eu fui orar a Deus. E quando nós oramos, Deus confirma. E eu acredito, eu orei e disse assim: Senhor, Tu és o Deus que confirma, Senhor, o que Tu queres. Confirma, porque o médico já deu laudo. Eu comecei a ouvir dentro do meu quarto várias crianças cantarem. Eu achei, me ajude nisso. Eu pensei que eu estava doido. Olha pra cá. Uma hora antes, a irmã Maria foi lá no dirigente dela.
Eu saí lá fora. Quando eu pisei no chão de barro, o Espírito de Deus falou comigo: Ele é meu, Ele está comigo. Fiel. Nós precisamos acreditar na fidelidade de Deus. Nós precisamos acreditar que Deus é fiel mesmo nessa crise, mesmo nessa luta, mesmo nessa adversidade. Deus vai falar contigo, Deus está falando contigo. Existem pessoas que entraram aqui esta noite e dizem: eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu vou hoje na igreja, se Deus não falar comigo nunca mais eu piso. Eu quero dizer: Deus é fiel, Ele está te dizendo que Ele não vai te abandonar. Eu quero que venha aqui na frente só aqueles que acreditam na fidelidade de Deus, aqueles que acreditam que Deus tem um novo tempo para o ministério, que Deus tem um novo tempo para a tua vida, que Deus tem um novo tempo para você, que é o tempo de você se levantar como nunca, que é o tempo de você dar a volta por cima. Sai do teu lugar, eu quero orar por você. O Espírito de Deus está aqui para te levantar, para te usar. Sai, vem, ao novo tempo, ao novo tempo. Deus vai te tirar dessa crise, Deus vai te tirar dessa prova. Deus está aqui para fazer um
Os irmãos que chegaram aqui na frente, dê as mãos. Vamos terminar o culto, eu quero orar por você, dê as mãos. Sabe quando é que a gente vai reconstruir os muros? Quando nós estivermos mais unidos do que nunca. Você aí atrás, se você puder dar a mão para a pessoa que está do seu lado, essa congregação nunca mais será a mesma. Eu quero declarar que todo espírito de divisão, todo espírito contrário, eu como profeta de Deus, há um novo tempo chegando aqui, há um tempo. Eu declaro que todas as amarras do diabo estão sendo quebradas agora na autoridade do nome do Senhor Jesus. Satanás não tem poder sobre o teu lar, sobre a tua casa. Satanás não tem poder sobre o teu ministério. A autoridade sendo desencadeada. Pega agora! Olha só que Deus está cheio, cheio, cheio. A unção que está na tua casa vai para ti. A autoridade que está na tua vida vai para ti. Pega! Sei a crise que você passou, mas eu acredito na sua vida.